Eu estou aqui na casa do educador Sérgio Porfírio para gravar o primeiro vídeo de entrevistas para o canal Pais em Cena. O Sérgio é um especialista em educação e psicanálise, com larga experiência no campo da educação e muito sensível às questões contemporâneas. Sérgio, obrigada por você me receber na sua casa. Obrigado você, Maria. O canal Pais em Cena, aliás, o projeto Pais em Cena, ele tem como objetivo promover debates sobre a infância, a adolescência, a parentalidade e a educação. Então eu queria conversar um pouquinho com você sobre a família contemporânea. Do ponto de vista da educação, como é que você está vendo a família hoje? Olha, eu acho muito importante a gente falar um pouco sobre isso, porque realmente a família e a escola são duas instituições muito próximas. E muito do que tem acontecido no ambiente familiar está sendo refletido dentro do ambiente da escola, né? Na verdade, as demandas estão variando. A família tem cobrado da escola algumas questões que são de responsabilidade dela, e a escola às vezes demanda da família algumas questões que são de responsabilidade da escola. Isso cria angústia, ansiedade, tanto em educadores quanto pais. Então o que eu consigo falar para você hoje é que a educação, principalmente os educadores, precisa ter um cuidado muito grande nessa relação, né? Quais questões? Quando você fala assim, a família demanda algumas coisas da escola que deixam os educadores angustiados, e ao mesmo tempo também os educadores demandam algo da família que também às vezes incomoda a família, angustia os pais. Quais demandas que você tem percebido? Sim, quando a gente não tem hoje papéis muito bem definidos, quando a gente percebe hoje uma variedade maior na configuração familiar, as demandas chegam de diversas origens, desde o cuidado da higiene básica de uma criança. Às vezes a família demanda a escola que aquilo aconteça dentro do ambiente escolar, ou a própria educação que precisa ser trabalhada em casa, o respeito que tem que ser trabalhado em casa, demanda para a escola, e a escola às vezes devolve com muita força para a família também algumas questões. Então eu acho que tudo isso, o cenário que a gente vive hoje é um cenário que urge a necessidade de sentar tanto a família, a escola e profissionais que lidam com as crianças como você. A união dessas três pontas, né, que eu costumo dizer que a criança é uma na escola, uma em casa e uma no consultório, na rua, que vai fazer a diferença na educação, e não o atrito entre essas duas instituições, entre essas duas bases para a criança. Então, como se alguns pactos tivessem que ser refeitos para que cada um entenda qual que é o seu papel ali e um possa de alguma forma contribuir com o outro, a família com a escola com a família, mas sem de alguma forma transferir responsabilidades, igual você está dizendo, que às vezes você entende que é da família e às vezes você entende que é da escola. Sim, e eu acho muito importante que você traz aí na sua primeira pergunta a questão do contemporâneo. A gente precisa entender o mundo que a gente está vivendo hoje. A gente precisa perceber, e eu costumo dizer isso muito para os educadores, né, nas instituições nas quais eu trabalhei, que a demanda que a família chega, que ela vem para a escola com ela, a gente precisa acolher. Acolher não é responder essa demanda, mas acolher que essa família também está angustiada. Se ela bate na escola, seja de uma forma mais agressiva ou menos agressiva, ela está chegando ali naquele ambiente. Não trazer para a escola uma responsabilidade que não é dela, mas ao mesmo tempo sentar. É um momento de reflexão. Porque é um pedido de ajuda. É um pedido de ajuda, a gente tem que escutar dessa forma. Tem que legitimar isso também e acolher isso, mesmo que seja para devolver isso para a família, mas que isso seja acolhido. Sim, porque se ela bate a porta da escola com aquilo, pelo menos a escola ainda é uma referência para ela. Então o educador, ele precisa pensar, seja ele um professor, seja ele o coordenador ou o diretor da escola, pensar que quando chega é acolher. A gente acolhe e depois a gente pode dividir, a gente pode refletir sobre aquilo. Mas existe essa necessidade muito grande dessa parceria ser cada dia mais alinhada. E você acha que existe essa necessidade muito grande dessa parceria e essas demandas estão chegando em função de uma mudança do contexto familiar? Porque o que eu tenho observado a partir da minha experiência na clínica, atendendo criança, adolescente, os pais? Que há uma mudança hoje na família, as famílias estão se reconfigurando, as relações entre pais e filhos são mais próximas, né? Já não há mais uma hierarquia, são relações mais horizontais. Às vezes a gente vê uma questão da autoridade que de alguma forma caiu, né, para as crianças, para os jovens. Você acha que essas novas demandas que aparecem na escola, e muitas vezes até essa tensão que fica entre a família e os educadores, e até o tipo de demanda, igual você falou, né? Às vezes a família demanda
A higiene da criança, até a questão, por exemplo, do respeito com o outro, né? Que muitas vezes você entende que às vezes isso é da família, não é da escola, sim, né? Você acha que tem a ver com essas mudanças familiares, com essas novas configurações familiares que estão surgindo aí na sociedade? Eu acho sim. Eu acho, inclusive, que as novas configurações familiares, elas são, na verdade, frutos, né, essas configurações de um processo do avanço da tecnologia nos meios de comunicação, né, da informação, onde hoje a gente tem uma avó que tem a função de mãe, a gente tem pai com a função de mãe, homens, né, com a função materna, e mulheres na função paterna. Que função é uma coisa, ser pai é outra, né? Ser a função de mãe é uma coisa e ser mãe é outra. Tanto isso reflete o momento que a gente está vivendo, como isso também interfere nessas relações, né? A criança hoje, ela não tem mais, como na nossa época, aquela quantidade de ídolos, o respeito, o nosso respeito. A gente criava muito vínculo, muito respeito com o outro através do saber. Né? O saber pra gente é uma referência. Então, quando diziam pra gente assim, respeitem os mais velhos, por quê? Porque ele sabe mais, ele sabia mais. Quando existe hoje essa confusão entre informação e conhecimento, e as pessoas acham que volume de informação é conhecimento, perdeu-se um pouco essa questão do respeito ao saber. O próprio professor, né? Na minha época eu lembro, o professor chegava dentro de sala, quando ele entrava, não entrava só uma pessoa, entrava ali alguém que iria transmitir pra gente uma referência. Uma referência, né? Se ele chegasse carregado de livros ou não, mas era uma referência. Hoje não. Tem aproximadamente 8, 9 anos que eu não dou aula efetivamente, né? Eu estou na gestão de escola, mas há uma década atrás eu chegava de manhã, eu sou formado, minha primeira formação em geografia, eu chegava de manhã para dar aula de geografia, o aluno tinha visto que um carro-bomba explodiu lá no Oriente Médio na madrugada. E você não estava nem sabendo? Eu não, porque eu tinha terminado da aula à noite e estava descansando para dar aula de manhã. Você estava dormindo. Né? Estava dormindo. Na verdade, ele chegava com uma informação. O contexto de um carro-bomba explodindo no Iraque é muito mais complexo. Então, o que se demandou hoje da educação, o que se demanda hoje dos profissionais, que eu acho que vale também para as famílias, né? A gente não pode perder a autoridade. A gente não pode, porque ao mesmo tempo em que essa informação ela está mais horizontal, a gente divide mais com os alunos, mas a gente precisa ser uma referência para o aluno, né? E a autoridade a gente constrói dessa forma. Primeiro, que todos nós gostamos de ser chamados pelo nome, né? A autoridade você constrói com um vínculo. Quando eu te conheço, Marina, você conheço de algumas particularidades suas, e você sabe que eu te conheço, e com a referência. Eu não posso cobrar da Marina que ela não atrase seu atraso. Eu não posso cobrar da Marina qualquer erro se eu também cometo aquele erro. Então, o que eu vejo hoje de fragilidade, tanto nos educadores, e que eu falo que é reflexo também da família, são pais, mães, professores que, com essa questão da informação está muito democrática, vamos dizer assim, que é como se a autoridade também fosse democratizada. Não, a criança, o adolescente precisa ter um referencial. Me parece que você está dizendo que há uma dificuldade dessas pessoas de se fazerem referência, tanto do professor quanto dos pais. Sim, ou porque às vezes acha que não pode negar alguma coisa ao filho, não pode negar alguma coisa ao aluno, né? Geralmente, então, quando você pensa nas redes diferentes de escola, numa rede particular, o aluno às vezes se comporta como cliente, o professor se vê naquela posição que ele não pode dizer um não, ou que a família vai questionar aquele não. Mas, na verdade, tudo isso vem apontar essa grande necessidade. Eu falo, nós hoje estamos vivendo um mundo em que os nossos referenciais estão desmoronando. Carente de referências. Né? Se a gente pensar na política, a gente pensar em qualquer área, nós estamos carentes de referência. Sim. Então, se a gente está carente, está no momento da gente repensar isso. E talvez essa referência está dentro da gente mesmo. Né? Quando eu viro para um aluno, eu conheço esse aluno pelo nome. Quando o pai sabe do filho, quando o pai... Tem uma amiga minha que fala, que eu gosto muito dessa frase, que a gente fala muito do cheiro de mãe. Filho também tem cheiro, né? O filho também tem cheiro. Então, quando você conhece o seu filho, quando você está ali envolvida com o contexto dele, você consegue perceber um comportamento diferente ou não. Assim também na escola. Né? É mais difícil com o educador, porque na educação às vezes você tem uma sala de aula
com um número de alunos que chega a 30 e poucos alunos, mas é um exercício que é necessário fazer. Conhecer cada aluno e ser uma referência para aquele aluno. Fazer laço. Fazer um laço. Então eu estou entendendo que hoje os educadores estão diante de um cenário muito diferente, né, do que eles viveram aí há uns anos atrás, que é isso que você está dizendo. Antigamente, você só por ser professor, você já encarnava aí uma referência para aquele aluno, né, e aquele aluno já tinha um respeito por você. Hoje não mais, né? Hoje existe um trabalho maior aí, Sim. que é de conhecer particularmente a singularidade, a particularidade de cada aluno e conseguir fazer laços, chegar em cada um daqueles alunos e criar um vínculo para daí haver uma referência, um respeito, e eu fico pensando até um envolvimento desse aluno com aquilo que o professor está propondo. Sim, e estar próximo desse aluno não significa ser amigo desse aluno. Uhum. Eu acho que precisa estar muito claro isso, né? Porque a gente tem que estar, não é ser amigo, não é estar dividindo ali intimidades com o aluno. É, na verdade, conhecer, saber da história do aluno. E esse aluno perceber, não, aquele professor me conhece, o meu pai me conhece, ou minha mãe me conhece, ou quem cuida de mim me conhece, né? Isso é fundamental, eu acredito que você tenha observado isso no consultório Sim. também, né? Sim, eu estou pensando nisso que você está dizendo, assim, porque uma outra preocupação que eu tenho, eu venho observando assim, os pais falando muito dos interesses das crianças e dos adolescentes pela escola. Né? Desinteresse mesmo, assim, completamente desestimulados para ir e para aprender aquilo que está sendo ensinado. E aí, a partir disso que você está dizendo, eu estou me perguntando se a questão não está aí, né? Porque o conhecimento está no mundo, ele está de fácil acesso, então precisa haver algo mais que faça aquele aluno vincular com aquela escola, vincular com aquele professor e até fazer laço com aquilo que está sendo ensinado, com aquele conhecimento que está sendo transmitido. Então eu estou pensando que talvez essas mudanças que estão em curso no mundo estão afetando também essas relações e exigindo tanto dos pais quanto dos professores um desafio maior aí. Eu acho que agora, abordando aí no final da sua pergunta, a questão do ensino e aprendizagem precisa ser revisto. Sim. Né? O ensinar hoje não funciona mais. Uhum. É muito importante você criar ambientes de aprendizagem. Uhum. Uma vez que existe, né, e a gente está vivendo a informação acessível, o aluno ele pode produzir o conhecimento. O professor ele precisa administrar isso, né? O educador hoje precisa estar atento a isso. Eu não chego em sala para ensinar, eu chego em sala hoje para criar ambientes de aprendizagem, com o aluno protagonista. Uhum. É o aluno que vai trazer aquilo que ele tem curiosidade, que ele quer conhecer, o professor vai puxar isso. Sim, lógico, você tem certo currículo, você tem uma trilha pedagógica a seguir, porém, o muito importante é que o aluno se sinta produtor do seu conhecimento. Uhum. Porque aí ele é protagonista. Sim. A gente não quer aprender mais com o outro falando pra gente, a gente não quer aprender mais com o outro. É assim, é na vivência. A gente não quer ser uma tábua rasa que o outro coloca conhecimento, mas a gente mesmo não transforma aquilo, né? A gente só absorve passivamente. Quando você fala em criar laço, eu acho que essa metáfora é ótima. A gente tem que parar de criar nó e transformar o nó em laço. Uhum. É só através desse protagonismo, desse respeito e da autoridade que é possível vincular essas crianças, esses jovens com a escola, inclusive a família se sentir mais acolhida e mais confortável no seu desafio também, né, de educar. Sim. Legal, Sérgio, eu quero te agradecer, foi muito boa a nossa conversa, acho que você trouxe pontos muito importantes hoje da educação, da família, dos desafios que os educadores estão enfrentando. Então, eu queria te agradecer muito por você ter me acolhido aqui na sua casa, ter topado, né, falar sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto que interessa os pais, interessa os educadores. E eu queria também aproveitar, né, para fazer um convite. O Sérgio ele vai estar lançando um livro onde ele conta um pouquinho da trajetória dele como educador. Vai ser no dia 7 de abril, no Memorial Minas Gerais, que fica ali na Praça da Liberdade. O livro é esse. Inclusive eu tive a felicidade de escrever um comentário, né? Ele me deu essa incumbência de ler os textos, que eu adorei, escrever um comentário no livro. Então eu queria convidar a todos, mas eu vou colocar informações mais detalhadas lá no blog, para quem quiser conhecer o Sérgio pessoalmente. E é isso, né? Isso, eu acho muito importante abrir esse espaço de debate. Parabéns. Eu acho fundamental, inclusive quando eu falo dessas três pontas, família, escola e os profissionais que cuidam das crianças, né, dessa parceria, e vejo em você, né, essa abertura e essa proximidade muito grande. Parabéns. Eu acho que a gente tem que dialogar mesmo, né? Isso. Sobre essas questões que são tão fundamentais. Verdade. Então tá, gente, a gente se vê no próximo vídeo do canal Pais em Cena.